Pulso Empreendedor. Oferecimento BeMind. Começando o Pulso Empreendedor, aquele pique já para sua manhã, Malik Doubles, Vinícius Chaves, bom dia. Bom dia, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo, aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui da Mix FM todas as segundas-feiras pela manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Clica lá e segue o Pulso no @Pulso Empreendedor. Você fica sabendo das novidades, interage com a gente e ainda pode mandar aí suas dicas, ideias, sugestões, que com certeza a gente vai levar feedback, isso. Dúvidas, né? Inclusive na semana passada no programa com o Adriano Espanhol, né? A gente estava falando sobre foco e a gente teve algumas perguntas, algumas dúvidas ali que a gente vai fazer uma live amanhã às 6:30 da tarde no @Pulso Empreendedor no Instagram, junto com o Instagram da Unimbo, que é a empresa do Adriano Espanhol, pra gente poder tirar as dúvidas da audiência também, falar mais um pouquinho sobre o assunto, né? E falar sobre como você tem uma rotina produtiva. Então, fica aí, reserva a agenda que amanhã às 6:30 a gente vai estar ao vivo também no Instagram. É muito legal essa ideia, né? Da gente poder interagir com as pessoas e bacana que o pessoal tá mais habituado também com a tecnologia, então esse tipo de live, esse tipo de conversa pode ser legal e essa é a ideia, a gente estender também o Pulso Empreendedor aqui da rádio ao vivo, mas para que você interaja realmente com a gente nas redes sociais, e essa vai ser uma oportunidade legal de você tirar as tuas dúvidas, de você bater um papo com esses dois feras aí, com o Vinícius e com o Espanhol. Mas falando um pouquinho do tema de hoje, bora. A gente vê muita gente esforçada em fazer a gestão da crise e da retomada, né, Vinícius? Sim, o pessoal tá se adaptando, tá correndo atrás da máquina, pivotando, como a gente fala, né? Precisando rever os seus conceitos, rever a sua empresa, mas a questão é que, infelizmente, não dá pra baixar a cabeça e só lamentar, né, Malik? É verdade, tem muita atitude que a gente precisa tomar nas nossas empresas, nas nossas vidas, e muito além dessa mudança empresarial que está acontecendo, de uma visão mesmo da forma de fazer negócios, o que a gente vive também é uma mudança na forma de enxergar as coisas, né? De enxergar as pessoas, né? A gente percebe um sentimento de empatia e um olhar diferente até para a própria vida, né? E no último programa nós falamos um pouco sobre foco e como é importante pensar nos verdadeiros objetivos que a gente tem para nossa vida pessoal e profissional, né? E sem dúvida um legado da pandemia é pensar nos porquês, né? Nos porquês, e tá muito relacionado com aquilo de, tipo, por que eu faço o que eu faço, né? Tudo estava muito automático antes da pandemia, talvez não para todas as pessoas, muita gente já está mais, vamos dizer assim, centrado ou muito mais conectado com a sua essência, né? Mas de alguma forma muita gente estava naquela rotina de trabalho, vai e volta, sem refletir, sem pensar, sem ter uma direção certa, né? E muito além de informações, o programa de hoje não tem convidados, estamos eu e Vinícius ao vivo aqui, justamente para propor algumas reflexões nesse sentido, e é nesse contexto que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje. Vamos pro palhinha então, Malik. Vamos lá, eu quero escutar um pouquinho, né? Ver o que você está aprendendo também, mas dentro da sua realidade, no seu dia a dia. O que você está vendo assim de mais evidente, né? De mudança na vida das empresas, no dia a dia das empresas, aliás, na vida das pessoas também. O que você percebe de mais, a maior mudança assim que está acontecendo? Olha, no meu ponto de vista, nas empresas, é uma reflexão mesmo a respeito do porquê também, do que as empresas fazem, mas muito da produtividade, assim, eu percebo assim que muitas empresas começaram a perceber que naquela rotina, no dia a dia, no jeito de fazer as coisas, estava incluída ali uma cultura, muitas vezes, de cumprir horas, aquilo que a gente tem falado nos últimos programas, né? De alguma forma, os programas do Pulso me ajudam também a construir uma visão pessoal, né? Obviamente, então eu percebo isso, as empresas estão percebendo que os resultados, eles muitas vezes são além daquilo que era medido, além daquilo que era percebido, né? Começaram a olhar mais para os seus colaboradores, começaram a olhar mais para os seus clientes e de uma forma mais humana mesmo, no sentido de que é uma preocupação real, né? Talvez agravado pela pandemia em si, pela questão de saúde e segurança das pessoas, mas isso iniciou um processo de compreensão maior do ser humano, do meu ponto de vista, por parte das empresas. Até a gente sempre diferenciou muito o empreendedor do empresário, né?
Sim. Sendo o empreendedor aquele que tem atitudes e comportamentos que são mais coerentes com esse novo mundo que a gente vive, né? E aí muitos empresários passaram a ser empreendedores nesse momento, né? Sair da zona de conforto, sair daquele automatismo, daquela coisa. E sobre as pessoas, o que eu percebo também é uma reflexão sobre, nossa, por que eu estava fazendo tudo aquilo? E aí eu me incluo nisso, assim, né? De tantas atividades diárias e de uma rotina muitas vezes tão puxada, e eu comecei a perceber que no fim eu fazia tudo aquilo, e a gente também já foi tema de programa no Pulso aqui, a questão de fazer pela família, de por que a gente trabalha, por que a gente de fato se esforça tanto, qual é o objetivo final. E eu percebi um pouco isso, assim, essa reflexão sobre quem eu realmente quero ser. E tá muito mais ligado à família, estar com as pessoas, a ter essa jornada, vamos dizer, na vida. E a parte profissional, o empreender faz parte disso, mas de uma forma mais leve, de uma forma que traga mais resultado, de forma mais simples, mais efetiva, e não necessariamente querendo, muitas vezes, preencher um papel do ego ou alguma coisa assim do tipo, nossa, como eu trabalho, como eu faço coisas, né? Muito mais focado. Eu acredito que esse é um amadurecimento. E você, Vinícius? Cara, de alguma forma, eu acho uma das grandes coisas que eu venho aprendendo, né, com toda essa mudança é que, e é bem o que a gente vai falar no programa, né, que a gente pôde parar para analisar tudo aquilo que vai e tudo aquilo que vai ficar. Então, de alguma forma, eu concordo contigo que a gente faz, né, e fazia muitas coisas no modo automático, alguns apegos desnecessários também, alguns, eu vi muito uma questão da gestão do tempo, que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa para conseguir atingir seus resultados, né? Então a pandemia, o fato de você ter que ficar em casa, de você ter que pensar um pouco mais antes de fazer. Tem um ditado que diz, né, não me lembro onde que eu escutei agora, eu vou pedir desculpa para a pessoa que falou para mim, mas passe mais tempo afiando o machado do que cortando a árvore. Então eu acho que o fato de você poder planejar mais as coisas, executar ações de forma mais estruturada, sem ficar ali só correndo de um lado para o outro, né, isso traz alguns ganhos também pro teu dia a dia e faz você analisar, né, o que é importante, o que é relevante para o dia a dia. Mas agora, pegando o tema do nosso programa, acho que vamos passar só o recadinho aqui do dica nosso da patrocinador, né, da BeMind. E aí a gente já vai, né, Malik, para avaliar agora de forma geral algumas tendências, o que veio para ficar, né, e o que talvez após a pandemia, quando tudo isso, quando essa fase passar, o que vai permanecer desses aprendizados, dessas mudanças, né? Mas aí, né, só relembrando para nossa audiência, na Elo Gestão, que até então era Elo, agora se transformou em BeMind, né, uma nova marca, um novo posicionamento, mas é o compromisso de sempre, né, Malik? Então, eles estão evoluindo para continuar cada vez mais prestando um serviço de qualidade, terceirizando aí as suas rotinas administrativas, financeiras. Então, é um momento, né, vem uma tendência, né? Também, né? É uma tendência você focar naquilo que você é bom, naquilo que você vai gerar valor pro teu cliente e deixar as atividades que talvez não façam parte ali do teu core business, que a gente fala, né, daquele trabalho, atividade central da empresa. E aí a BeMind vem justamente para resolver esse problema para você, vai cuidar vai emitir nota para você, vai fazer a tua gestão financeira, vai cuidar das pessoas, a parte de recrutamento também, enfim. Então converse lá com a BeMind, liga pro pessoal, agenda uma visita, eles fazem um diagnóstico da tua empresa gratuito, vão poder entender melhor como é que tua empresa funciona, para apresentar um plano aí de melhoria, e você vai ter mais tempo para poder fazer aquilo que é relevante pro teu cliente. É isso aí. Temos dica financeira, Malik, fazia tempo que a gente não falava sobre dinheiro aqui no Pulso, né? É verdade, né? A gente tá tão centrado no nosso tema do programa mesmo que a gente acaba às vezes cortando, né, alguns pontos, mas uma dica financeira da semana importante é: cuide dos seus investimentos. Muita gente não se deu conta ainda, mas com a Selic a 2,25% ao ano, poupança e renda fixa praticamente não corrigem nem a inflação. Eu vou tentar explicar isso para quem não é muito acostumado a falar de Selic e juros. 30 segundos. Então tá bom, vamos lá. Não, serei breve. É basicamente o seguinte: você tinha R$1 lá na poupança. No final do ano, você teria lá R$1,05, tá? Um rendimento lá no final daquele ano, R$1,05. O que acontece? Hoje você vai manter mais ou menos isso aí, só que vamos dizer que hoje com R$1 você compra uma banana.
Daqui a um ano, com R$1,05, você não vai comprar banana, vai custar R$1,20. Então, assim, a questão não é que teu dinheiro não vai render na poupança, ele vai render mais menos do que a inflação. Os preços irão subir mais do que a própria renda que poupança e renda fixa te oferece. Então, avalie a rentabilidade dos teus investimentos. É um momento para você avaliar os riscos que você pode correr, os prazos a que você está disposto a deixar esse capital muitas vezes parado ou investido. Consulte os especialistas, que é sempre uma recomendação nossa aqui, e tem diversas pessoas aptas a te ajudar, cooperativas de crédito e também instituições privadas que podem te ajudar no investimento. Mas fique atento a isso, rentabilidade, as taxas, né? E muita gente está migrando para bolsa, para criptomoedas e para investimentos em renda variável, mas é preciso que se tome cuidado. Não é um jogo, o mercado financeiro não é um jogo. Para quem não sabe, pode ser até um jogo e pode ser uma perda grande, né? Então fique esperto aí, não deixe seu dinheiro parado lá, que ele não renda, e tente, né, diversificar de alguma forma. E hoje a gente tem muitas empresas, né, Mari, principalmente as chamadas fintechs, que são startups nesse setor que conseguem ajudar. Então, falta de informação para você investir não tem, né? Empresas como a Nipur, que teve aqui também, né, no Pulso Empreendedor, dando algumas dicas ali sobre investimento, enfim, né, a gente tem uma série de pessoas que podem ajudar. Tem destaque do Pulso? Tem sim, vamos lá então. A tecnologia e IA, né, inteligência artificial, elas vão ajudar na retomada pós-pandemia. Uma pesquisa da The Economist Intelligence Unit mostrou que inteligência artificial e tecnologias de gestão, né, ferramentas de gerenciamento de risco, elas serão importantes na recuperação dos negócios no pós-pandemia. Nessa pesquisa que fizeram, mais de 60% dos executivos ouvidos disseram que a inteligência artificial e machine learning, né, que são recursos de tecnologia, eles serão mais importantes na fase de recuperação dos seus negócios, enquanto 70% falaram que a tecnologia para o gerenciamento de risco, elas que vão ser importantes, né, e 74% falaram que as tecnologias, computação em nuvem, né, e toda essa questão de internet das coisas que vão ajudar aí na gestão das empresas. Então a gente vê uma das tendências que a gente vai falar, né, Mari, que justamente que é essa questão de você ter um ambiente de as empresas migrarem mais para o digital, né? Então, ter sua estrutura em nuvem, conseguir atingir novos mercados, né? Você deixar a tua empresa mais horizontal, ela menos restrita a uma atuação regional. Perfeito. Claro que salvo alguns negócios que são locais, não tem como fugir disso, fazer, né? Mas é uma tendência justamente de as empresas que romperem um pouco suas barreiras e começarem a inovar nesse sentido, né? Muito legal, é bom ficar antenado nessas ideias, e a gente vai para um rápido break e já volta para o nosso bate-papo, Vinícius e eu, aqui no Pulso Empreendedor. Já voltamos. Mix, agora 7h13, você está acompanhando o Pulso Empreendedor aqui na Mix FM ao vivo. E o oferecimento, Pulso Empreendedor é de Bimai. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 716, Pulso Empreendedor tem um oferecimento de Bimai. O melhor mix do Brasil, Malik Vinícius, do segundo tempo. É isso aí, a gente volta agora com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. Nós estamos ao vivo para bater um papo com você sobre as tendências, o que fica, o que vai, o que muda após a pandemia. E já entrando um pouco nessa parte do nosso bate-papo com as tendências, a gente percebe, né, Vinícius, uma tendência hoje de concentração de capital. Um momento onde muitas empresas perderam valor ou onde muitas empresas tiveram dificuldade, e aí foi uma oportunidade para muitos adquirirem, comprarem empresas de outras pessoas, ou até uma necessidade de algumas fusões, né? De empresas se juntarem, né? Você acha que isso fica ou vai? O que é a tua opinião? Na minha opinião, isso vai passar. Eu acredito que vão acontecer algumas aquisições, algumas fusões, como você comentou, né? Alguma concentração de capital, e aí puxo um gancho para dizer que a gente não está falando se isso é bom ou se é ruim para o mercado, certo, mas é uma tendência, algo que está acontecendo e acontece com recorrência. Até porque, né, pro pequeno muitas vezes é ruim, né? Nesse momento a gente vive aqui o compre do negócio local, o apoio pequeno, tá muito relacionado a isso, a percepção de que se a gente não incentivar, algo, o cara vai fechar, vai ter que vender, na sua região, né, onde você está nos ouvindo, é importante pensar nisso. E aí acaba o mercado ficando restrito a menos empresas, e enfim, né? Toda aquela questão que é um discurso que vai longe aqui, até né, alguns monopólios, né? Exatamente. Então é algo que vai, na minha opinião,
ele vai continuar acontecendo, mas com menos intensidade, porque tem uma mudança econômica. Perfeito. E aí a gente vai passar para um outro cenário à frente, né? Perfeito. Malek, redução de custos e estoque. A gente vê as empresas aderindo mais, né? Aquele conceito just in time, lá da Toyota e para você ter o estoque, a peça certa na hora certa e não ficar ali. Isso vai permanecer ou vai passar? Eu acredito que isso fica. Eu acredito que é uma tendência que já vem sendo construída, inclusive toda a parte de logística das empresas e também as empresas de logística, né? Trabalhando muito nesse sentido. Então hoje é difícil um comércio, uma indústria que tem um grande estoque, né? Um grande capital, vamos dizer assim, parado, transformado em estoque. Eu acho que o just in time, tanto para prestação de serviço também, uma visão de just in time, como para as empresas de comércio, indústrias, aí o negócio é assim, você pede, vai para produção, a pessoa te entrega, em pouco tempo tá na tua casa ali o produto ou serviço que você contratar, mas ele não estava estocado. Então eu acho que como as margens diminuíram, a competitividade aumentou e de alguma forma os preços também diminuíram, né? Vamos dizer, esse mercado novo que a gente vive favorece isso. Né? E aí entra também a importância de você ter parceiros de negócio para você poder, né, ter essa flexibilização, e a gente vê marketplace, por exemplo, né, onde uma marca consegue ter parceiros, enfim. Então fica a dica aí para você que tem um negócio de adotar esse modelo pro teu negócio também. Falando em modelo de negócio, a gente tem justamente aí também uma tendência de novos modelos de negócio muito mais parecidos com aquilo que a gente fala das startups, né? Olha, um parque tecnológico, pessoal pensando as suas empresas de uma forma diferente. Você acha que isso fica ou vai, Vini? Cara, isso fica com certeza, porque já é uma tendência, né? As startups, principalmente, elas já vêm crescendo, a gente já vem ouvindo falar bastante das startups, principalmente aqui no Brasil, e agora com essa aceleração, né? Que a gente já afirmou algumas vezes aqui no Pulso que essa fase de pandemia foi uma aceleração de várias inovações, com certeza só vai consolidar. E não só as empresas que são startups, né, na sua essência, mas esse conceito de pensar no cliente, de ter uma gestão mais enxuta, ele vai ser aplicado também para grandes empresas e para todos os negócios. Verdade, vai ficar com certeza. Verdade. Malek, você falou um pouquinho ali sobre a questão do protecionismo, né, dessa questão da economia local, de as pessoas priorizarem e preferirem, né, apoiar a quem está próximo da sua região. Isso vai ficar, né, com essa pandemia, após a pandemia, ou vai passar, o pessoal vai acabar não dando mais bola para isso? Eu acredito que fica de uma forma bem mais sutil do que está agora, né? No meados dos anos 90 a gente já vinha um movimento assim por proteção da indústria nacional, então não compre de outros países, mas a grande verdade é que o consumidor está em busca de preço, de qualidade e do produto, serviço que ele quer de forma acessível. Então, se chegar um produto, até tem alguns memes na internet, né? Apoia o negócio local, daí tipo Coca-Cola no barzinho próximo à casa dele ali, R$20, né? Tipo R$10. Então não adianta, as pessoas querem um preço justo também. Então eu acredito que isso vem forte agora no momento de pandemia, né? Mas se de fato essa pandemia passar também, porque tem um outro meme também que brinca, né? 2020 foi o primeiro ano da pandemia, né? Alguma coisa assim. Mas a gente não sabe, mas eu acredito que diminua e fique mais sutil. Mas eu não posso deixar de falar o seguinte, cara, que não é a questão do ser local, ele é muito mais uma questão de conscientização. Aí a gente vê as associações trabalhando com isso, e a gente tem que sim motivar, mas do ponto de vista de quem tem um negócio local, não vai deixar de prestar qualidade, de ser competitivo, de olhar as tendências. Perfeito. Não, sou local, você tem que comprar de mim, não é assim que funciona. Exatamente, né? exatamente então, isso. Não é porque você está fazendo parte de um movimento que você não precisa também ser competitivo e agregar valor para o teu cliente, né? Perfeito. E a gente percebe também, Vinícius, dentro desse remodelar os negócios, né? Se atentar para a qualidade, para outras coisas, a gente nota que os negócios estão mudando em diversos aspectos, nas relações entre as pessoas também e na flexibilização do ambiente de negócio, vamos dizer assim, uma abertura maior até para discutir a realidade da empresa, né? Então a empresa hoje não é mais tão fechada, ela consegue se abrir e tratar de repente com o colaborador, com o cliente, a situação em que ela está. A minha empresa está num momento assim, eu consigo te entregar isso dessa forma, ou eu consigo manter o teu trabalho, você é funcionário, colaborador, da seguinte maneira. Como que você percebe assim, você acha que essa flexibilização
estruturação de ambiente de negócio, em relação a colaborador, ela fica ou vai? Eu acredito que fica, porque se a gente for perceber, parece que a gente fez estruturada para ser uma coisa na sequência, mas não é. Mas essa flexibilização e essa abertura da empresa para todo mundo que faz parte daquele barco, digamos assim, ela é uma tendência que vem das startups. A questão do próprio ambiente de trabalho não ter paredes, você ter gestão à vista. Então, hoje a gente vê em muitas empresas a meta de faturamento da empresa aberta para todos os funcionários. Então, todo mundo sabe quanto que a empresa fatura e sabe que o fato de a empresa ter bom resultado vai beneficiar todos. Assim como a empresa ter um mau resultado, vai prejudicar a todos também. Então, essa abertura, essa flexibilização do ambiente, de você poder chegar para o teu colaborador, né, abrir o jogo, a gente não está indo bem, né, essa crise aqui prejudicou bastante o nosso negócio, e para eu poder te manter aqui dentro, eu vou precisar reduzir a tua carga de trabalho. Sabe que eu percebo também, assim, Vinícius, que existe uma revisão do modo como a sociedade enxerga as garantias. Porque se falava antes em funcionário, CLT e garantia, o que eu acho que é importante, obviamente, mas a verdade é que as empresas no meio da pandemia não tiveram garantia nenhuma. Não. Né? E aí eu acho que ficou muito mais aberta essa relação para dizer, cara, ou eu vou te mandar embora, ou então nós vamos ter que adequar de alguma forma. A sociedade percebeu que para manter o trabalho, muitas vezes é preciso poder se debater isso. É claro que a gente tem que tomar muitos cuidados, porque tem oportunistas também nesse meio, sim, né? Mas a grande verdade é que as pessoas sabem quem é oportunista ou não, e a questão de poder conversar é importante. E em relação ao cliente também, você acha que isso fica ou vai, Vini? Assim, claro, depende do ponto de vista. Eu vi muitas flexibilizações acontecendo no sentido mais financeiro, né? Principalmente, algumas empresas tiveram dificuldade de faturamento e foram para os seus fornecedores e falaram, eu não estou conseguindo te pagar de forma integral, vamos negociar. Isso eu acredito que é bem pontual, né? Da crise. Isso eu acho que vai passar, né? Foi nesse momento. Entretanto, a questão de a empresa enxergar o seu cliente e entender a realidade dele, que foi algo que aconteceu, essa aproximação, né? De realmente de cada empresa olhar para o seu cliente e entender exatamente o que está acontecendo. Isso é algo que vai ficar. E você tem mais esse contato de ter empatia, de saber, né, quem que é o Malik lá da UBK, o que está acontecendo, quais são as metas desse meu cliente, como que eu posso fazer sentido para ele. Então é algo que vai ficar, e também é uma tendência que vem muito das startups. E, Malik, ficou muito em alta, né? Se você pesquisar no Google Trends, eu sempre falo do Google Trends, né, que é onde você vê todas as tendências de pesquisa. Certo. Home office bombou, né, cara? Foi algo que cresceu bastante, porque é um termo que muitas empresas já adotaram isso, mas agora vários modelos de negócio passaram a adotar também. Perfeito. Vai passar, vai ficar, como você enxerga? Eu acredito que isso fica, não vai passar não, isso aí vai se manter. Obviamente que algumas empresas vão preferir retornar ao modelo tradicional, mas muita gente vai aderir, porque junto com o home office vem uma série de outras questões que tem a ver com o suporte ao trabalho, com as coisas estarem na nuvem e não no formato mais antigo. Então não é mais Windows, é Google, né? Tá tudo na nuvem, tá tudo compartilhado, né? Colaborativo e compartilhado. E aí também a produtividade, o foco no resultado que o home office trouxe também mudou um pouquinho a forma das pessoas verem trabalho. Então não é mais a questão de eu cumprir hora das 8 ao meio-dia, mas o que eu entrego no prazo determinado. Então não importa se eu trabalhei das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Importa se no final do dia eu entreguei o que era combinado e esperado. E aí sobre home office, desculpa te interromper, quero deixar a dica para nossa audiência que a gente tem o programa 82 e 83, que é com a Renata da BeMind, que falou sobre a responsabilidade, as novas responsabilidades das empresas com essas pessoas que estão em casa, e também com o Espanhol novamente falando que foi sobre foco, né? Como você em home office também aprender a focar para conseguir trabalhar nessa estrutura. E home office também eu vejo que vai com certeza ficar, até porque ele faz com que as empresas tenham uma gestão melhor de seus custos. Verdade, né? Então, verdade. A gente vê prédios, grandes locais aí com muitas pessoas trabalhando, que agora todos estão em casa e está funcionando perfeitamente. É verdade. E intolerância à não adaptação, Malik, o que você enxerga dessa questão de as pessoas aí não... Eu tenho percebido assim que isso é uma coisa que é uma tendência que possivelmente fique assim. As pessoas parece que não toleram mais as empresas e pessoas que não compreendem certas coisas. Então, por exemplo, aquele cara que fica te ligando, seja como cliente, ou seja como fornecedor, ou seja como enfim, como vendedor, não importa. Stakeholder, né? Como stakeholder.
cara, as pessoas estão intolerantes um pouco a isso. Tipo, você está sendo invasivo, você está ultrapassando o limite. Então, acho que nessas sutilezas também são algumas tendências que ficam, né? A necessidade de todo mundo se adaptar a um novo modelo e a respeitar, vamos dizer, essas novas condições de trabalho e de relação também, né? Eu acho que isso fica, mas também de uma forma mais sutil. Quanto tempo de programa a gente tem ainda? Tá acabando já? Vamos para nossa último ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, né? Que tem a ver com a questão assim, Vinícius, você acha que se reconectar com o seu propósito, né? E refletir sobre os teus porquês, você acha que isso é uma coisa que fica ou vai? Claro, isso com certeza vai permanecer e a gente tem que fazer isso sempre, né, Mari? Que até a gente conversava ontem ali que, cara, um termo que a gente vem falando, a gente já falou algumas vezes aqui, é o tal do novo normal, né? Mas bem na verdade, Você acredita nisso, Vinícius? Cara, eu acredito que todo dia é um novo normal, né? Todo dia você vai ter mudanças. A questão da pandemia, que é factual agora, ela só foi algo que atingiu mais pessoas. É grave, claro, Sabe tem todas as questões. Sobre né? isso? Sim. Antigo normal, novo normal. É como se tudo estava de um jeito, aconteceu uma pandemia, transformou e agora tudo vai ficar de outro jeito por muito tempo. Parece que as pessoas relutam, querem ter segurança, querem ter garantia. Bem isso. Quando na verdade não existe nada disso no nosso mundo. A grande verdade é que tudo se reinventa a cada dia. É necessário que as pessoas revejam seus conceitos, e eu mesmo posso dizer que a cada manhã que eu acordo, a cada pulso empreendedor que eu participo aqui contigo e com os nossos ouvintes ao vivo aqui, eu sou uma pessoa diferente. Eu acho que essa é uma mensagem importante. Não tem novo normal, não tem normal, as coisas vão mudar. Todo dia você vai ter que aceitar, né? Que a transformação é permanente. Hoje é uma transformação que atinge várias pessoas, amanhã, como a gente comentou, pode ser uma transformação que atinge somente você, uma demissão, ou uma promoção, enfim, e você vai ter que estar se adaptando o tempo inteiro, né, Mari? Perfeito, acho que essa é a nossa dica. Agradecimento aos apoiadores, Orion Parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes, Wind Digital, Audicom, um grande abraço, segue o pulso. Valeu, pessoal, ótima semana pra todo mundo aí. Bom dia, Malik, bom dia, Vinícius, você acompanhou o Pulso Empreendedor. O Jornal da Mix tem oferecimento de Mega Bebidas, a sua distribuidora, Coca-Cola, Mistel, Kaiser, Heineken, Energético Monster para a Serra Catarinense, Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages e região, 999-15-1050. Processo seletivo Uniplac, inscrições até 24 de agosto, informações em uniplaclages.edu.br. Infinity Rodas e Pneus na Frei Gabriel, telefone 3018-4090. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pulso Empreendedor. Oferecimento Be Mind.